Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do podcast Impulsiona e Transforma, podcast aqui do Grupo JM. Estou aqui ao meu lado, como sempre, com ele, André Koala. E aí, André? Excelente! Mais uma vez, sejam bem-vindos. A gente tem uma convidada muito especial hoje, espero que vocês gostem. Muito especial, eu tô louco para ouvir a história dela. Estamos aqui com a Aline da Lavência. E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer ter você, Aline. Aqui a gente gosta de histórias, a gente se alimenta com essas histórias, né? Histórias de empreendedorismo, histórias de vida. E eu queria que você contasse a sua, né? Como é que o empreendedorismo chegou na tua vida, para depois a gente chegar na história da Lavência? Bom, eu só conheço esse lado da vida, né? Eu só conheço o empreendedorismo. Meu pai abriu o negócio próprio, eu tinha 9 anos. E desde então eu tô nesse mundo, né? As primeiras notas fiscais da empresa eu que fiz. Então ele foi abrir o negócio e me colocou num curso de datilografia. Aí já entreguei um pouco a minha idade, mas tudo bem, tenho muito o que fazer. Aí eu fiz o curso de datilografia e ele ia falando para mim, eu não sabia fazer nota fiscal, né? Nem o que era uma nota fiscal, mas eu sabia datilografar. Então eu colocava a nota lá, carbono. E ele ia falando o nome do cliente e tal, e eu ia fazer. E aí foi assim que começou Novinha. 9 anos eu tinha. 9 anos? 9 anos 9 emitindo nota anos. fiscal. 9 anos. E foi assim que começou. Acho que eu já tenho que colocar minha filha de 10 aqui. Vou perdendo repensar nisso, né? Pois é. E desde então eu trabalho, né? Eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 10, e meu irmão sempre foi para a parte de produção. E eu fiquei nessa parte, né, mais administrativa. Eu sei que eu tinha 14 anos e eu já tinha muita responsabilidade. Então, o departamento financeiro era minha responsabilidade, o fiscal, a gente tinha uma estrutura por Sim. trás, mas era minha responsabilidade. E hoje eu olho para trás e eu vejo meu filho que vai fazer 17, eu falo, caramba, eu já fazia tanta coisa, eu tinha 14, né? Eu sempre fui muito precoce. As pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, quantos anos você tem? Naquela época eu podia, inclusive, registrar aos 16, né? Não, com 14 eu fui registrada aos 14 mesmo. E eu falava assim, eu tenho 15, 16, todo mundo ficava muito impressionado. Que legal. Porque eu já tinha muita responsabilidade. Que você gostava, não era um negócio imposto, ou que você ia a contragosto, porque seu pai mandava, como é que era isso? Era o que você nem pensava Meu sobre pai isso. nunca mandou, nunca houve assim uma imposição, mas também nunca teve uma escolha, tipo, você quer fazer isso? Tipo assim, é isso, entendeu? E é assim que foi assim que eu fui moldada. O que eu vejo hoje que foi muito bom, né? A gente não tinha muito aquela coisa de escolher. Até quando eu fui fazer faculdade, o que que eu quero fazer? Eu quero fazer alguma coisa relacionada ao meu trabalho. Mas, de repente eu quero fazer moda, né, que hoje eu estou na moda. Não existia essa eu não nem diria possibilidade, não existia esse pensamento. A gente estava muito ali, envolvida no negócio, e cada um na sua área. Era muito bom. Eu fiz faculdade de administração e para mim, assim, foi muito tranquilo, porque tudo que eu aprendi ali na Imagino. teoria, eu Já fazia fazia já, fácil. né, eu aprendi ali na É, marra, né. Meu pai é daqueles que abriu a empresa, e tem muitas histórias aqui em Santa Bárbara e Americana, operador, trabalhou, aí cresceu, virou gerente de metalúrgica, de usinagem. Vou abrir o meu negócio, né, era muito assim, não Sim. tinha muito aquela coisa de teoria, de planejamento, Não, de fiz um plano de negócio. imagina, não Era tinha. mais fácil. Essa é a história do empreendedor, não é essa. Não, era assim, não tinha matriz SWOT, Não. nada disso. Tinha sabe operar a máquina, conhece tecnicamente, vai, chama o cara da rua de baixo para trabalhar também, e Exato. abre no contador porque precisa da nota fiscal e vai ter uma empresa. E conta com os filhos, né, Isso. cada um fazendo uma coisa. Ele abriu com um sócio, mas logo eles já separaram, e foi assim que começou, né, a minha vida, né, no empreendedorismo. Então, assim, eu sempre trabalhei na empresa, aí depois de formada eu fiz faculdade, administração, fiz pós em gestão de pessoas, fiz especialização internacional em empreendedorismo. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre foi, assim, uma veia minha estudar, e eu sempre gostei muito,
de gestão de pessoas e autoconhecimento. Tudo que era de autoconhecimento eu era fascinada. Que legal. Então fui fazer curso também de programação neurolinguística, fiz formação em coach profissional, tudo que tinha assim para estudar, Sim. eu fui atrás, fui fazendo. Aí fui dar aula em curso técnico, eu dava aula de gestão de pessoas, dei aula de gestão da qualidade, e depois engravidei, aí a aula não deu mais para. Aí já é diferente. Não imagino que tenham muitos professores de gestão de pessoas e gestão de qualidade, né? Porque você não enxerga muito, são áreas que são bem diferentes, né? Mas por vir ali da empresa Não, pequena, era né, um know-how que você você tinha. tem aquela você tem que saber um pouquinho de tudo, né. Aliás, o empreendedor é assim, né, a gente começa, você fala assim para o cliente: "Eu vou ver com a minha equipe". É. Aí você vira para você mesmo e fala Olha assim: no "Olha, espelho e fala: "E e aí?" aí, vai dar o desconto ou não vai, né?" Vou ver com o meu Vou financeiro, ver né? com o meu financeiro. É. É igual o sistema, viu, você pode mandar o comprovante de pagamento para eu dar baixa no sistema? Um sistema que eu nem tenho O sistema sou o meu WhatsApp. É. Legal. Ô, Aline, e como que surgiu a Lavense especificamente? Onde Então, que vem essa eu essa sempre conexão com gostei moda? de moda, né, sempre gostei muito de moda, sempre tive esse olhar pra moda. Eu falo que eu tenho um olhar para o belo. Eu não tenho um conhecimento técnico do tipo, eu não tenho dom de desenhar, né, tem pessoas que conseguem fazer um croquis, desenhar uma peça, eu não tenho. Mas eu tenho um olhar para o belo. Então eu sei: essa peça combina com essa, isso fica bom com aquilo. E aí depois que meus filhos estavam maiores, né, eu tenho 2 filhos, um de 13 e outro de 17, a gente começa a pensar um pouco em outras possibilidades e muitos anos ali na empresa, a empresa fez 31 anos, a metalúrgica esse ano. E aí no final de 2024, eu comecei a resgatar alguns sonhos, né, que estava assim guardado. E eu falei: "Por que não?", sempre gostei muito disso. E me deparei com a primeira objeção: não tenho conhecimento técnico, não sei costurar, não sei desenhar, não sou estilista. Acho que até por ter toda essa base em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, eu olhei para dentro de mim e falei assim: "Mas tudo que precisa, eu sei. Eu sei administrar, eu sei logística, eu sei um pouco de marketing, eu sei como funciona finanças, eu sei contabilidade, eu sei liderança". Tudo que veio da sua experiência na empresa familiar, também da sua formação, tijolinhos que foram se formando para chegar nesse Exatamente, momento. exatamente. Eu olhei para tudo que eu tinha construído já, e eu falei: "Não, eu sei fazer". É óbvio que eu não sei marketing perfeitamente, mas o que que eu sei fazer? Eu sei ir lá e escolher um parceiro. Né. Eu não tenho eu não sei costurar, mas eu sei ir lá e desenvolver um time. Uhum. Eu não entendo de tecido, mas eu sei contratar uma pessoa que entenda. E eu acho que além do saber é ter vontade, né. Sim. É o que a gente fala em todos os É, episódios aqui, né, o é, próprio que estava agora, o episódio passado, cara, eu não sei, mas eu vou correr atrás, eu é, vou, eu tenho muita é, vontade, eu sei que vai dar certo. Que é exato. uma questão conceitual, né? O que é ter um negócio? Ter um negócio é ter uma fábrica? É ter o. A Nike não tem nenhuma fábrica, então a Exato. Nike não existe? Ah, não, então é desenhar. Bom, tem empresas que terceirizam o desenho, elas não existem, elas só têm uma marca. Então, assim, aí a gente entra num conceito, né? Uhum, É uhum. o conceito de negócio, né? Então, não dava para se apegar a isso. E o conhecimento que você tinha, que era o de gestão, talvez era o menos terceirizável. Pelo menos gestão geral, né? É, Gestão do marketing você pode terceirizar, mas a gestão estratégica do negócio, essa você não teria como não. terceirizar para alguém. Essa não. O negócio, né, a missão, o propósito, para que nasceu aquilo. Eu olhei para o mercado também e vi uma necessidade. Eu sempre procurei o tipo de roupa que eu procurava e não conseguia encontrar, quando encontrava, os preços eram muito altos, enxerguei ali que cabia um negócio ali. Qual o mercado que você enxergou como oportunidade? Porque o mercado de moda é muito amplo, né? Sim. Qual o mercado que você viu como oportunidade de A negócio? gente entrou inicialmente no mercado de moda evangélica. Então, para aquelas
clientes, aquelas igrejas que tem uma doutrina, que a mulher não usa roupa muito cavada, não usa, algumas não usam calça. Então, essa mulher, ela tem uma dificuldade imensa de encontrar roupas. Quem não está inserido no negócio acha, né, mas como assim, né? Tem loja para em tudo quanto é esquina, mas existe aí uma dor. Existe uma dor, você quer uma saia, mas você quer uma saia que seja um tecido bom, uma modelagem boa, um comprimento bom que não marque seu corpo, mas ainda assim que não seja uma saia de uma senhorinha, que seja uma saia moderna, Tem identidade. que tenha uma Exato. identidade e que seu marido olhe e ele ache bonito. Não, minha esposa tá bonita, né? Então existe uma dor aí nesse mercado. E foi aí que a gente começou. O olhar empreendedor, né, André? Onde tem uma dor, tem uma oportunidade. Exato. Então, você enxergou uma oportunidade de mercado e juntou com a sua experiência de gestão, seu conhecimento de moda e fez disso um negócio, né? Exatamente. A gente falou isso em todos os episódios passados, né? Onde tem dor, tem oportunidade. Uhum. Mas também tem desafio, Sim. porque não é todo mundo que faz. E teve algum momento que você, enfim, pensou em jogar a toalha? Teve algum momento que você olhou e falou, cara, que desafio que é? Porque foi a primeira experiência empreendedora fora da empresa familiar, Exato. né? Foi. Assim, eu até tinha alguns quando eu tinha 20 anos, eu comecei a escrever um livro, chamava Trabalho com Meu Pai. E esse livro ele contava sobre as dores, né, quando a pessoa pergunta assim para "O que que você faz?", "Ah, trabalho com meu pai", né, e tudo que abre, né, a janela que se abre desse momento. Faz 14 anos que meu pai passou Sucessão. o bastão e acabou, né. Então faz 14 anos que a gente empreende sozinho. E um dia conversando com ele, né, eu falei: "Ah, eu acho que não tenho tanto valor, porque continuar uma coisa é um jeito, começar é outra". E aí ele falou assim: "Não, Aline, você está olhando de maneira errada. Continuar é tão ou mais importante do que começar. Porque quando a gente começa, os riscos envolvidos, eles são hoje, depois de na a época tinha 15 anos já o negócio, o risco é muito maior. As pessoas, tudo o que envolve é muito maior. Então se acontece alguma coisa ruim nesse momento, é muito pior do que no começo. Quando a gente começa um negócio, o que de pior pode acontecer? De repente eu perco tudo e eu volto a ser CLT, por exemplo, que foi o caso do meu pai. Tudo bem, eu vendi minha casa, coloquei no negócio, mas aí eu fico sem uma casa, de repente tem algumas dívidas ali que eu tenho que parcelar, mas eu volto a ser CLT. Hoje, com a empresa, o tamanho que tá, hoje é muito mais complexo, né? Quanto maior o tombo, né? É maior, Exato. exato. Então eu não sinto que eu comecei a empreender sozinha agora, eu acho que a primeira vez que eu me vi como empreendendo sozinha, foi quando 2 funcionários foram sequestrados, e eu tive que ligar para a esposa. Aquele momento foi, assim, o maior desafio da minha vida até hoje como empreendedora, porque ali não tinha mais meu pai, só estava eu e meu irmão com outra área, outros desafios, e você ter que falar para a pessoa assim: "Olha, o seu marido, não sei se ele volta para casa hoje, porque ele foi sequestrado". Então esse foi a primeira vez que eu senti, sabe, isso Responsabilidade. de empreender. Agora nesse negócio, na Lavense, eh, os desafios são imensos, porque é tudo muito novo, né, a estrutura é nova, então o processo é muito terceirizado, as costureiras, o moda funciona muito assim, né, então você terceiriza quem borda, você terceiriza quem faz acabamento, quem Até coloca as grandes marcas. sim, até as grandes marcas. A gente tem um cliente que faz para grandes marcas, eu sei como é que é. Então é tudo muito terceirizado, né. E para mim tem sido um grande desafio me desdobrar entre os dois negócios, né, porque a Lavença exige muito de mim, até pela estrutura, pelo momento que ela está, e a Samem também, né, ela continua girando lá normal, exige muito.
Agora, sobre desistir, acho que depende a época do mês que você me pergunta. Bem-vinda é essa montanha-russa do empreendedor, né? Essa é a verdade que a Dependendo gente do queria ouvir. dia, eu vou falar pra você, uhul, vai ser muito bom. O meu marido sabe muito bem disso. Dependendo do dia, eu vou falar, não quero mais. Por que que eu fui inventar de fazer isso? Minha vida já estava muito complicada. Mas eu percebo que existe algo muito maior dentro da gente que faz continuar, né? De tudo que eu vejo, porque assim, a gente não é uma árvore, a gente pode mudar, né? Então, a gente pode procurar um emprego ou, né, fazer outra coisa, mas eu não sei vocês, mas eu sinto como se a gente fosse feito para isso, Uhum, né? Como se exato. a gente não conseguisse sair daquele caminho, né? E a gente não tem um fardo maior do que a gente não consegue carregar. Não, Né? é. Você falou né, depende do dia. Há uns episódios atrás a gente entrevistou Cristiano, né? E Cristiano falou: meu nome é Cristiano, tal, ponto resiliente. Porque eu comecei numa casa, num cômodo no Jardim Europa, né? E hoje ele tem, sei lá, 200 e tantos funcionários. Uhum. E aí você pensa, cara, você é desafiador, pensa em desistir. Ele falou, cara, mas todo dia, toda hora. Se eu tenho 1 ou se eu tenho 200 funcionários, é essa montanha-russa, né? Eu acho que não existe um ponto que a gente olha assim e fala assim: "Nossa, agora tá tranquilo, né, não, tá maravilhoso". Pelo menos, olhando assim, todos os negócios que eu tenho. E ainda mais na função nossa de dono, né? Que é É. achar coisas, né? E às vezes assim, tá tudo bem, mas a gente vai procurar alguma coisa para tentar melhorar. A gente é inquieto também. É. E o empreendedor, ele tem uma característica de insatisfação no bom sentido, assim, de querer sempre melhorar e não estar acomodado, né? Acomodação não é uma característica do empreendedor. É difícil, você tem que encontrar uns segmentos bem específicos para você encontrar um empreendedor acomodado. Até porque o mercado não está parado, quem está parado está indo para trás. Exatamente. Porque enquanto você está tendo sucesso com a Lavence, tem alguém pensando, olha, eu acho que eu vou entrar nessa moda evangélica também, tô vendo a oportunidade, entendeu? Tem gente que tá te olhando como benchmark, né? E aí dá bem, porque te coloca numa posição de se movimentar. Mercados que são dominados por uma empresa só, que tem regulação estatal e tal, aí os serviços caem, né? Mercado, aqui no nosso escritório a gente tem problema com a CPFL aí que não consegue regularizar a energia e a CPFL fala, vou aí quando der. Porque só tem uma, né? Aí se eu quiser procurar outra CPFL, não tem, porque o governo vendeu a concessão para eles. Ó, o pessoal tá sofrendo em São Paulo com a Enel, né? Então, se tivesse concorrência, duvido que a CPFL ia falar isso. Então, Não, jamais. é o que movimenta a gente para frente. O Aline, o Rafa comentou muito bem, né? Falou, pô, mas a Nike não tem nenhuma fábrica e é a Nike, tem um valor de marca absurdo. E é esse valor que a gente está criando, inclusive aqui na Guide, junto contigo de Lavence. E aí você comentou que você escreveu um livro, né? Trabalho com o meu pai, começou a escrever ele, mas enfim, acho que não chegou a lançá-lo. E eu sei que recentemente você escreveu um livro e lançou ele, enfim, e tem total conexão com Lavence. Você quer contar um pouquinho dessa história pra gente? A gente lançou em janeiro de 2026 o livro que chama Até o Céu. Ele conta a história de Alzheimer da minha mãe, um Alzheimer precoce. Ela foi diagnosticada por volta de 48, 50 anos. Começou com uns 48 anos os sintomas, então assim, numa fase extremamente jovem da vida. E esse processo tem totalmente tudo a ver com o empreendedorismo, né? Que quando você vive um caso desse, de uma doença grave na família, você tem 2 opções. Ou você cai, desaba, ou você cresce com aquilo e transborda. Então, sempre você tem essas 2 opções, ou afunda ou transborda. E aí, de início, foi um processo muito difícil, de início, de meio, de fim, sempre é muito difícil, mas eu escolhi, transbordar. Então eu escrevi esse livro, ali desdobrei, né, deixei ali toda a história. As pessoas falam: "Nossa, como que você conseguiu colocar tudo ali, né?". Mas é aquilo que a gente estava falando, é uma questão de missão, então eu precisava deixar ali. E esse processo ensinou muito, 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 muito. Inclusive hoje, quando a gente olha os desafios do empreender, e aí olha para trás, você fala: "Poxa vida, eu já passei tanta coisa, isso aqui é só mais um". E eu falo do livro, inclusive fica ali na minha mesa, e eu falo pra todo mundo, quem não leu, leia,
porque é uma das poucas vezes que eu chorei lendo um livro, tá? Eu assumo aqui. É muito impactante e ele serve para construir para gerar esse valor que a gente estava falando. Porque quando você lê o livro, quando você entende a sua missão como Lavense, toda essa história que você está construindo, tudo se conecta. E tudo gera um valor de marca, um valor, uma noção de pertencimento muito grande. Tanto que a gente está aqui hoje no podcast e vários dos nossos funcionários aqui falaram: nossa, a Aline vai vir, eu queria estar, né? O Rafa comentou isso. Então as pessoas se inspiram, né? A moda, ela serve para inspirar e você está usando moda, livro, enfim, redes sociais, você está usando vários canais diferentes dentro de um ecossistema, literalmente para transbordar Exato. essa energia toda. E isso foi uma questão que a Guide trouxe para mim, principalmente, né, você, e que me clareou muita coisa, porque eu acho que eu pensava muito em caixinhas, então eu pensava que Lavense, moda, mentoria, tal. E quando você trouxe o ecossistema, tudo aquilo ficou muito claro. Porque assim, a gente não faz camisa. Não, muito longe disso. A gente constrói uma imagem de uma mulher que se olha no espelho e quando ela se olha com a peça que ela tá usando, ela sente orgulho de tudo aquilo que ela construiu. É além de produto, né? É É a mu imagem vai que você tá construindo. exato, vai muito além. A roupa não é simplesmente pra gente, né, agora hoje tá frio, por exemplo, pra me proteger do frio. A roupa tem Não. um significado Sim, fortíssimo de Você se expressar. de autoimagem, de confiança, né. A mulher quer se sentir bonita, não é porque ela é vaidosa. Não. Não, quando eu entrei aqui, vocês fizeram uma leitura minha, principalmente as pessoas que ainda não me conheciam. Eu nem abri a boca ainda, mas todo mundo teve uma ideia de quem eu era, do que eu Uma primeira impressão. todo mundo tem, com base no que eu estou vestindo, na minha postura, no meu jeito de falar, do jeito que eu arrumei o cabelo, na maquiagem que eu coloquei. Então, assim, é uma expressão, né, de quem nós somos. E a Lavense, ela vai muito além disso. Além da gente, trazer essa peça, a gente tem um braço dentro do nosso ecossistema que é de ajudar essa mulher se enxergar. Quem ela é, o que ela quer traduzir, quem ela quer mostrar para o mundo. Porque, embora hoje a gente tenha muita informação, mas ainda é muito carente, de autoconhecimento. Quem eu sou? Do que eu gosto? Pergunta, né, pra qualquer pessoa: "Do que você gosta? Qual que é a sua peça preferida, sua cor preferida?". Às vezes nem comida a gente sabe, né. Qual que é o seu prato preferido? A gente tem tantas opções que, sei lá. E os produtos, é muito legal que você comentou que a Guide fez você enxergar, porque os produtos são etéreos, né, e eles mudam, né. Agora o propósito da Lavense, ele não vai mudar, e como a Lavense entrega esse propósito, isso pode mudar. A gente, para facilitar o entendimento do mundo, a gente fala Lavense, entra no mercado de moda evangélica, mas isso é só uma facilitação, porque isso conecta o teu histórico de olhar de moda, mas conecta também a sua formação em gestão de pessoas, o seu PNL e tudo. Isso tudo se juntou para formar a Lavense, que tem um propósito maior e que hoje se manifesta através de moda, mas com o ecossistema vai ver outras oportunidades de se manifestar também. Faz sentido isso? Sim, exatamente. Isso que foi o que a Guide me mostrou e explodiu, assim, minha mente. E o que você falou, tudo é muito conectado, né, a gente parece que não, mas assim, aquilo lá atrás, a experiência em dar aula, a experiência em coaching, hoje tá tudo junto, tudo unido Interligado em prol de nessa um... nessa marca que chama Lavense, que hoje a gente se apresenta com peças, mas que amanhã provavelmente a gente vai apresentar com peças, acessórios, que a gente já enxerga dentro do nosso ecossistema, né, linha para casa. Esse é o poder da marca, né? O que a gente fala de lifestyle, enfim, é o que a gente fala de missão, visão, valores. JM fala muito sobre isso, né? Sobre missão, visão, valores, o que que você tá, por que que você empreende, isso num futuro vai começar a atrair pessoas para o seu time, para montar, os desafios serão outros, né? Mas todos estão alinhados com com o mesmo propósito, com a mesma É ideia. importante esse pensar de comunicação, né, que com guideline, com ecossistema, você consegue, além de entender esse propósito e ver esse ecossistema, montar estratégias de comunicação, porque não adianta você ter esse propósito lindo se não chega até as pessoas. Exato, exatamente. Como que você enxergou isso, essa parte da importância da comunicação? Essa importância, eu sempre tive uma coisa que trouxe desde o meu pai, o que você não sabe, ou até o que você acha que você sabe,
procura bons parceiros, né. Eu acredito que a humildade de você isso eu sei, isso eu sou boa, mas ó, isso aqui eu não sei. Então eu não vou ficar tentando fazer aquilo sozinho, não, procurar bons parceiros. Então quando chega uma guide que tem uma experiência, a JM que consegue clarear isso, a coisa fica muito mais fácil. E acho que a nossa mente, muitas vezes, o empreendedor ele está muito focado em resultado, ele está muito focado naquilo que ele é bom. E a tendência é que deixe um pouco essas outras áreas. Então hoje, tudo que a gente faz aqui, a nossa comunicação ela é muito intencional. Então qual o objetivo disso? "Ah, a gente vai gravar um vídeo". Tá, mas vai falar com quem? Qual a persona? Para quê? Com qual objetivo? Até uma sessão de fotos, eu marquei uma sessão de fotos, a Mayara: "Mas qual que é o teu objetivo?" Tá certo, a Mara tá bem treinada. Eu falei: Fico "Mas até eu só feliz não em ouvir posso isso. tirar foto". Tá bem Ela: "Não, treinada. qual é o teu Não objetivo?" pode só tirar foto. Então, eu achei o máximo. Então, assim, tudo é muito Você não tem guiado. tempo a perder. Exato. E o investimento não é para jogar no lixo. Exato, E exato. passou-se a época do marketing por marketing. Uhum. Eu estou lá, eu tenho que fazer a trend do momento. O que tá viralizando hoje, ou eu tenho que fazer o post do Dia dos Pais, porque hoje é Dia dos Pais e tem que fazer. E é muito fácil a gente se perder, né, nesse mundo de redes sociais. Opa. Muito fácil. Esses dias, algumas trends, assim, são óbvias. Você bate o olho e você fala: "Meu Deus, isso aqui jamais eu faria". Mas tem algumas que você: será que não vale a pena eu entrar? Porque viu, vem Aí curtida". tem que entrar Maiara assim no seu cérebro. Pra quê? Com Exato. qual objetivo? E aí você fala: "Não, não faz nenhum sentido", e vem aquele monte de lead frio que não serve pra nada, que só atrapalha. Então Legal. Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque a nossa estrutura. Guide não chama guide à toa, né? Uhum. Ela vem de guia, literalmente, que é sentar do lado do empresário e ajudar ele a tomar essas decisões. Então, a hora que você fala, vou fazer uma sessão de foto, e a Mayara questiona, mas por quê? Eu fico feliz demais. Porque quando a gente abre um frame aqui, a gente faz ações aqui no nosso escritório, e toda a ação que a gente faz, ela tem que ter uma reação. Então a gente declara as expectativas dela. E é exatamente isso. Vou fazer uma sessão de fotos. Por quê? Aonde você quer chegar? Que público você quer atingir? O que está acontecendo? Uhum. Então a gente declara tudo isso, vai para a ação e um tempo depois a gente vai fechar essa ação e fazer o relatório de saída, né? Uhum. Então aquilo que eu previ aconteceu, sim ou não? Por quê? E é o que eu falo aqui no escritório. Mais importante do que o relatório de iniciativa é o relatório de acabativa. Porque a acabativa que vai mostrar se deu certo ou não para você poder tomar uma decisão melhor. Uhum. O André que toca o comercial da Guide, direto ele recebe o cliente, André, você faz site? O André fala assim, faço, mas senta aqui, me fala assim, por quê? Esse que é o site. Aí no jogo dos 5 porquê, você entende que o cara não precisa do site, ele nem sabe, ele só sabe, ele acha que ele precisa do site, mas no fundo ele quer alguma coisa, ele quer vender mais, ele quer ter mais imagem, às vezes é outra ferramenta que ele tem que usar para isso. Ele quer o site porque ele viu que alguém tem um site e ele quer ser esse alguém. É a mesma história da trend. Uhum. Por que eu vou fazer a trend? Porque eu vi alguém fazendo, mas esse alguém tem uma realidade completamente diferente da sua. Exato. Entendeu? Às vezes uma trend que você faz meio diferente pode queimar todo o seu posicionamento. Que tá super nichado, super certinho. Uhum. Aline, vamos falar de planos, né, e futuro. O que estão nos planos para 26, 27, do que você pode abrir da Lavence? O que vocês estão construindo? Qual a tua visão que você tem de futuro do negócio? O próximo passo nela vem é abrir um espaço físico, né? A gente está construindo ali em Santa Bárbara, a gente tem já um prédio comercial. Então, a ideia é até o final do ano a gente abrir um showroom, porque a Lavence é muito direcionada a pessoas, olho no olho. Hoje a gente está muito focado no online ainda, pelo tamanho, pelo tempo de empresa, né? Nosso primeiro evento foi setembro de 25, então a Lavence ainda é novinha. Mas eu quero trabalhar muito, ainda mais, essa parte de relacionamento, de autoconhecimento. Então, não apenas vender uma peça por vender, e sim fazer um evento onde a cliente entenda que essa peça eu posso combinar com essa, eu uso com essa, qual é o meu estilo, do que eu gosto, que acessório que combina com isso. Então, o espaço físico, ele é muito importante no nosso plano de Expansão. expansão. Depois, ou junto, né,
uma coisa que a gente enxergou junto com a Guide é trazer acessórios, trazer a linha Aumentar o home. portfólio. Exato. Ah, E aumentando o portfólio. E aí, assim, o céu é o limite, né? A gente tem muitos planos, tem um braço de educação, onde a gente quer trabalhar com mentoria. Tem tudo a ver É. com o propósito. tem tudo a ver com esse despertar da mulher, né? Ou essa permissão de, enfim, todo esse lifestyle que a gente tá falando. Tem outros livros pelo caminho. Ah, que legal. Olha, tô Tá vendo? ansioso, Tá hein? vendo o ecossistema funcionando? Eu fico muito feliz quando eu ouço isso. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Bora. Momento Impulsiona e Transforma. É um momento que a gente pede para você assumir o papel de consultor aí e dar uma dica para quem está empreendendo, está pensando em empreender, ou está com muita dificuldade no momento, uma dica que seria que você acha que é valiosa, que fez diferença para você. Todos esses anos aí empreendendo, 3 coisas para mim são fundamentais. A primeira delas é mentalidade. Eu acho que você precisa acreditar naquilo que você está construindo, você precisa ter uma visão de futuro, ter uma missão muito clara. Então, a sua mentalidade tem que estar muito direcionada para aquilo. Não adianta nada, eu faço roupa, mas assim, eu não acredito que a minha roupa é importante. Não, você precisa acreditar. Eu uso as minhas peças. Eu tirei todas as minhas roupas que não eram Lavence do meu armário. Eu só uso Lavence. Eu acredito no meu negócio. Eu tenho uma mentalidade. Eu consigo enxergar no futuro a gente fazendo campanha em Nova York, em Paris e a Guide indo junto. Então, mentalidade é imprescindível. O segundo, e que é fundamental, é o ambiente. Sabe aquela coisa, ixi, o mercado tá ruim, não tá vendendo nada. Dá uma volta em Alphaville. Sem dúvida. Vê se as pessoas lá estão reclamando de comprar peça. Então, o ambiente onde você está é fundamental. E, aliás, eu gosto de falar muito disso também, não está dentro da pergunta, mas inclusive para nós que temos filhos, o ambiente onde eles estão é fundamental. Então, mentalidade, ambiente. E o terceiro é a providência divina. Durante esses 31 anos que eu posso dizer que venho empreendendo através do negócio da minha família, do meu próprio negócio, muitas coisas assim, a gente fez tudo, mas se não fosse aquele dedinho divino, nada teria acontecido. Então, o empreendedor, ele precisa acreditar, se colocar no lugar, trabalhar, e a hora que, assim, não dá mais, acreditar em Deus. Porque se você está fazendo o negócio certo, com a intenção certa, com os objetivos certos, eu acredito 100% que Deus te ajuda. Com certeza. Muito bom. Nossa, hein? Inspirador, hein? Muito bom. Aline, Isso. muito obrigado pela tua presença. Foi um papo, assim, muito gostoso. Maravilhoso. Eu agradeço você estar com a gente agradeço. aqui. Obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouquinho e aprendendo também. Fico Legal. muito feliz. Eu anotei aqui a parte de Nova York, tá? Muito Já bom. Para botar uma energia positiva, vamos comprar passagem. É isso. Muito Bom, se você ficou Obrigado. curioso e quer conhecer a Lavence, procure a Lavence aí nas redes sociais, no Instagram. Com certeza você vai se interessar mais e poder trocar aí com o pessoal. Obrigado, André. Excelente. Eu que agradeço. Obrigado, Aline. Em breve a gente volta com mais episódio. Até a próxima.